Boa noite, senhoras e senhores. A gente está aqui em mais um episódio do TuntaCast, seu podcast no ritmo certo da saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial, muito importante, sobre uma questão que pode se tornar uma questão grave para a saúde, mas muitas vezes ela age de forma silenciosa. Eu sou Guilherme Pompeu, clínico cardiologista, e hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados muito especiais e especialistas na área que a gente vai comentar hoje. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Peixoto. Dr. Carlos é mestre em medicina pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor associado de cirurgia vascular pela PUC, é professor convidado de angiologia da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalha com angiologia, cirurgia vascular, radiologia vascular e intervencionista. Eu estou aqui também com o Dr. Marcelo Bandeira. Dr. Marcelo, clínico cardiologista, é médico rotina da unidade de cardiointensiva do Hospital Procardíaco e é responsável pela linha de cuidado em embolia pulmonar no mesmo hospital. Ele é médico intensivista no Instituto Nacional do Câncer e professor de clínica médica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse tema que a gente vai comentar hoje é sobre o coágulo que pode se formar no pulmão, né? A gente conhece na medicina como embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, e o famoso TEP, né? A sigla TEP. Então é sobre isso que a gente vai falar. E para começar a falar sobre isso, né, eu vou perguntar ao Dr. Marcelo inicialmente o que é isso, né? O que é embolia pulmonar, esse coágulo no pulmão? O que acontece no corpo da pessoa quando esse coágulo pode atingir o pulmão, Dr. Marcelo? Perfeito. Então, assim, o conceito da embolia pulmonar, ele se assemelha, de certa forma, até com o de infarto. Só que, obviamente, nos vasos do pulmão. Então, basicamente, o que acontece é a migração de um coágulo em direção aos vasos do pulmão, geralmente oriundo de algum vaso, de membro inferior, da pelve, ou de outra localização, e que impacta nesses vasos pulmonares, gerando uma restrição do fluxo. Né? Se a gente for ter uma visualização, fazer uma analogia, seria equivalente a você olhar para uma mangueira que está jogando água e, de repente, você colocar alguma obstrução naquela mangueira. O que tiver atrás daquela obstrução vai ficar emperrado. E aí vai ter que gerar uma certa força adicional para tentar vencer aquilo. E isso, de certa forma, é o começo dos problemas para o paciente que tem embolia pulmonar, que pode, porventura, ter algum grau variável aí de sobrecarga no coração. Perfeito. Então é como se fosse um infarto pulmonar, né? A gente conhece o infarto como um infarto do coração, mas na verdade é um vasinho do pulmão que obstruiu, né, e causou como se fosse um infarto pulmonar. Perfeito. E aí eu ia aproveitar o gancho, você já mencionou um pouquinho, mas ia perguntar, Dr. Carlos, geralmente então esse problema ele não se inicia no pulmão, né? Ele é oriundo de alguma outra região do corpo. Como que isso acontece? Quais são as regiões mais comuns desse coágulo se formar? Guilherme, o que acontece na prática é que você tem a formação de coágulos, de trombos, 80% delas nas pernas, nos membros inferiores. E desses, o mais frequente é na panturrilha, que de certa forma é o menos grave. Mas a formação desse coágulo, o coágulo começa na perna, ele na verdade ele navega, ele se direciona, ele viaja, como assim falar, por dentro de uma circulação, como fosse uma via, e a última estação é o pulmão. Ele passa pelo coração, e como vai reduzindo o calibre desses vasos até chegar no pulmão, ele produz uma obstrução, como falou o Marcelo. E essa obstrução é que gera a embolia pulmonar, que é uma das 4 doenças mais graves e mais fatais no mundo. Então, de maneira geral, não começa no pulmão, pelo contrário, o pulmão é como se fosse a última estação. Começa nas pernas e navega, viaja pela circulação até chegar e produzir essa gravidade toda que o Marcelo aqui também referiu. Legal. Então, como se fosse um gargalo, um engarrafamento, né? O coágulo vai deslocando, tem uma estrada de fluxo bom até chegar ali onde as coisas se afunilam e ele se prende e começam as consequências. Exatamente. Tá, então, vou aproveitar e fazer 2 perguntas, né? Que o pessoal que está ouvindo deve estar já se perguntando. Uma é, existe algum sinal, e aí para os dois, existe algum sinal no membro inferior, né? Nas pernas, que o paciente, eu tenho que descartar que possa ser uma trombose, alguma coisa que assuste, alguma coisa que chame a atenção. E a outra, já emendando, quais são os possíveis fatores de risco, né, para a embolia pulmonar, para a formação do trombo? Eu vou começar respondendo, eu acho que tem um pouco mais a ver em relação ao sinal de alerta. Normalmente, o paciente que tem uma suspeita de uma trombose
começa com um inchaço, normalmente em uma das pernas. O edema, o inchaço, é um sinal de alerta. E normalmente esse inchaço ao qual o paciente tem dificuldade de pisar ou fazer o que a gente chama da flexão do pé é uma característica que possa estar acontecendo alguma coisa naquela perna. E muitas das vezes é associado com um calor local. Você passa a mão na perna e vê que a temperatura está diferente da outra. E uma alteração da cor, normalmente, seja para vermelhidão, seja para roxeamento, vou usar dessa forma. Então, se a pessoa tem um inchaço em uma das pernas, associado a calor, mudança de cor e dor, esse é um sinal de alerta que ele precisa ter uma assistência médica ou ir na emergência do hospital. Esse é um sinal de grande importância para a população. Ah, legal, legal. E os fatores de risco, Marcelo? E aí, fator de risco, a gente acaba, assim, na verdade a listagem é gigantesca, mas a gente pode raciocinar da seguinte forma. Tudo que deixa o nosso sangue muito tempo parado, ou que deixa o nosso corpo muito tempo parado, tem uma tendência a predispor à trombose. Se aliado a isso a gente tiver fator de risco genético, que aí é o termo que a gente usa, né, na medicina, você conhece, que são as trombofilias, aumenta mais ainda. Então, situações do dia a dia, né? Por exemplo, ser um indivíduo que é submetido a uma intervenção cirúrgica, né? Uma intervenção cirúrgica, geralmente ortopédica, talvez seja aquela que faça com que a gente, enquanto médico, fique mais preocupado, onde o membro inferior fica muito tempo parado. Essa é uma circunstância que predispõe à ocorrência de trombo. Independente disso, não seja um indivíduo parado, mas que tenha um fator de risco intrínseco, por exemplo, obesidade, que hoje é uma pandemia, de certa forma, silenciosa, né? Existe uma correlação entre você ter obesidade e maior incidência tanto de insuficiência venosa periférica, como também de inflamação sistêmica, que são fatores que combinados, aliados a um aspecto comportamental do obeso, que é a questão do sedentarismo, que se potencializam para eventualmente culminar na ocorrência de trombose em membro inferior, como o Carlos falou, e eventualmente na embolia pulmonar. E só para pegar um pouquinho no gancho, né, resgatando um pouquinho do que o Carlos falou, com relação ao fator de risco com sintomatologia, às vezes as manifestações da embolia pulmonar elas se assemelham com outras condições clínicas. Geralmente, quando a gente pensa em embolia pulmonar, a gente pensa naquele paciente que eventualmente teve um sintoma que precedeu na perna, mas eventualmente não precedeu e ele manifesta o quê? Manifesta uma instalação súbita de desconforto torácico, frequentemente associado, e aí sim talvez seja o grande marcador, com a sensação de falta de ar. A gente pensa muito em infarto, mas o infarto, de um modo geral, a maioria dos pacientes descreve como sendo algo que vem em caráter mais progressivo e vai atingindo uma intensidade específica. A embolia pulmonar, como o Peixoto descreveu, a coisa da trajetória, a própria trajetória tem a ver com a instalação clínica súbita, né? Uhum. Quando impactou naquele vaso do pulmão, é o momento que dá a dor no peito, eventualmente com a falta de ar, e até em alguns casos mais graves pode até gerar desmaio. Uhum. Eu vou contar uma coisa que parece um relato anedótico, mas não foi. Uma paciente minha que estava tratando câncer de bexiga foi procurar atendimento, foi resgatada por uma ambulância porque fez uma crise convulsiva. A descrição dela. Uhum. Eu cheguei lá, antes de vê-la, foi falar com a equipe e já tinha lá a equipe de neurologia, tomografia de crânio, preparada, talvez ressonância e tudo mais. Quando eu fui vê-la, sem querer me deparei com uma seguinte situação. E aí, aproveitando para quem estiver nos ouvindo, tiver em casa, por exemplo, um oxímetro de pulso, que é uma coisa que na época do Covid foi muito comum. Se quando você tem uma sintomatologia súbita e coloca o oxímetro e vê que a frequência cardíaca está muito acelerada e a saturação de oxigênio está mais baixa do que o normal, pensar que embolia pulmonar pode ser uma causa disso. E foi o que aconteceu. Ela, na hora, não estava com nenhum sintoma respiratório, mas eu bati o olho no monitor, ela estava com uma frequência de 110 batimentos por minuto, ela tinha uma frequência geralmente de 80, vi isso na ficha dela, e com uma saturação 90%. E aí, com uma série de exames específicos, a gente cursou e calhou de cair no diagnóstico de embolia pulmonar, que se manifestou sob a forma de uma crise convulsiva que na hora de ser equivalente a um desmaio. Então, lembrando que desmaio, dor no peito, falta de ar súbitas, todos eles de instalação súbitas podem estar associados à embolia pulmonar e que de fatores de risco, né? Qualquer situação que deixa a gente muito imóvel por muito tempo, obesidade, uma coisa que a gente também subestima, aproveitando que eu estou vendo a garrafa d'água aqui, desidratação, que deixa o nosso sangue mais viscoso, ainda mais no Rio de Janeiro,
são fatores que podem estar associados também e fatores genéticos como as trombofilias. Legal. Até complementando o que o Marcelo está falando, eu acho que é importante, até porque os pacientes nos procuram muito, né? A imobilidade, né? A imobilidade, nós sabemos que o vaso machucado, a estase sanguínea, quer dizer, o sangue parado e, logicamente, e a coagulação mais fácil, é a tríade clássica para ter trombose. Então, eu observo que a imobilidade é muito comum em viagens de avião, né? É uma pergunta normal. Viagem de avião, viagens de carros, de ônibus, normalmente acima de 6 horas no avião, normalmente você aumenta a pressurização, o paciente desidrata, bebe álcool, bebe café, e aí fica numa posição única, não movimenta a perna. Então, isso é uma pergunta comum, que eu acho que é importante que a gente debata aqui. Então, é muito importante. Isso já é um grau de mobilidade. Mobilidade pós-operatório, Marcelo lembrou bem da cirurgia oncológica, da cirurgia ortopédica, relembro da cirurgia oncológica. Coloco aqui os pacientes gestantes também, logo no período pós-inicial, que também ficam mais imóveis. Importante citar que gestação não é uma doença, gestação é um estado clínico. Relembro aqui também os pacientes que fazem reposição hormonal com hormônios, também um outro fator importante de risco. E ele falou muito bem, idade acima de 40 anos, obesidade, sedentarismo. Nós vemos o uso da suplementação, como nós completamos anteriormente, então isso é um fator de risco bastante associado hoje. E lembrando uma coisa importante, né? Vê se seu familiar já teve trombose, isso é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas de maneira geral, e além da história da ordem genética, que você tão bem comentou. Então, isso é uma coisa, você tem que saber a tua história, até cujo tratamento e orientações são baseadas na individualidade clínica de cada pessoa, né? Legal. Vocês já falaram um monte de coisa que eu ia perguntar, mas já criaram um também... vai complementando o outro, porque, de maneira geral, algumas também. coisas, os pacientes procuram o Marcelo muito relacionado à embolia pulmonar, e para mim a embolia procuram muito em relação da trombose, né? De prevenção da trombose, né? E esse bate-papo é legal, você foi muito feliz nessa escolha, até porque nós temos uma amizade, um relacionamento profissional já há muitos anos, que acaba facilitando todo esse processo aqui. Entrosamento aí, tipo Bebeto e Romário. Boa analogia, Mas é legal que já criou vários ganchos também. Uma coisa que eu ia comentar, se vocês não comentassem, era da viagem de avião, né? Que é muito comum, né? Assim, o pessoal ficar na dúvida. Então a gente às vezes orienta ali, dá uma levantada, ir ao banheiro, né? Mexer um pouquinho o pé para não ficar muito parado. Uma internação prolongada daquele paciente também que não sai da cama por algum motivo. Sim. Também pode proporcionar. Então, Guilherme, nem precisa internar. Às vezes você tem um paciente que torceu o pé e fica em casa. Sim, muito ou então parado. Internações clínicas mesmo, está com pneumonia, tem falta de ar, não pode andar. Hoje, 40% das complicações intra-hospitalares estão relacionadas à trombose. Sim. E isso, na verdade, tem muito a ver, às vezes, com a imobilidade. Sim. E isso aí entra cada vez mais o nosso papel com o objetivo de evitar essa complicação que pode ser prevenida. Né? Isso deve ganhar ainda mais peso com o que o Marcelo falou, né? Uma pandemia de obesidade, pacientes mais restritos, e a gente também cada vez envelhecendo mais, né? Pacientes que às vezes ficam mais limitados a movimento ou por alguma coisa que deixe o paciente mais debilitado, mais parado ali. Duas coisas que vocês comentaram que me chamam a atenção antes de eu ir para as próximas perguntas. Uma, eu sempre falo, até quando estou conversando com residente, aluno e paciente também, sobre desmaio, né? Sobre síncope. O pessoal não costuma pensar em embolia pulmonar na síncope. Se eu não estiver errando, aí você me corrige, Marcelo, mas 20% dos pacientes com TEP podem se manifestar com síncope e ser a única manifestação inicial. Então, até um recado para quem estiver ouvindo a gente, tanto o pessoal da área de saúde quanto as pessoas, os pacientes, se você tem um desmaio sem uma origem muito bem definida, a embolia pulmonar deve ser considerada, deve ser olhada com carinho, né? Uma outra coisa que eu queria falar, e aí perguntar a vocês, se eu tenho um evento de trombose, não necessariamente só embolia pulmonar, trombose venosa profunda, né, nas pernas, uma embolia, um coágulo no pulmão, não achei uma causa, uma coisa importante, aí queria que o Marcelo falasse um pouquinho disso, eu devo sempre pesquisar um câncer oculto, um tumor oculto, uma neoplasia oculta, né, Marcelo? Assim, não tem nenhum desses motivos. Não tem cirurgia, não está restrito, não viajou de avião, não viajou de ônibus, não tem nada muito claro. Um paciente se manifesta com um episódio de trombose ou na perna ou uma embolia pulmonar
é importante que se pesquise câncer ou neoplasia, né? De modo geral, se você for usar uma regra simples assim, que é baseada em vários estudos de vários segmentos aí, geralmente o ponto de corte de 50 anos, ele costuma separar o raciocínio quanto à causa. Então, assim, de um modo geral, esses eventos em pacientes com menos de 50 anos fazem a gente pensar realmente nas causas hereditárias, nessas trombofilias. Obviamente tem inúmeras aqui, que cada uma com um nome mais difícil do que o outro, né? Mas aí sim, a gente entrando também no outro aspecto epidemiológico importante da nossa população. É uma população que envelhece mais e, consequentemente, acumula o risco de doenças neoplásicas e, eventualmente, realmente a embolia pulmonar pode surgir como a primeira manifestação de uma neoplasia oculta. Então, principalmente na faixa acima de 60 anos, particularmente, você deve realmente considerar a investigação de tumores sólidos, né? Então, do básico ao avançado. Então, assim, desde tumor de pulmão, cólon, pâncreas, com tumor super predisponente a doenças trombóticas, né? Em mulher, câncer de mama, melanoma. Eu tenho um baita de um viés porque eu trabalho no INCA, né? Então, eu já vi embolia pulmonar em virtualmente... Eu acho que eu vi em virtualmente todos os tipos de tumor, do ginecológico ao melanoma. Então, realmente, isso inclusive em pacientes jovens, né? Então, também você pode até considerar a investigação de doença neoplásica no paciente jovem, se houver algum outro dado clínico que possa sugerir isso, né? Então, resumindo, abaixo de 50 anos, pensar em doenças genéticas, doenças hereditárias, acima de 50 e principalmente acima de 60, pensar em câncer mesmo. Perfeito. Agora eu vou emendar 2 perguntas também para vocês. Marcelo já comentou um pouquinho, mas quais dicas você acha que você pode dar para quem está ouvindo a gente? Assim, o TEP, né, a embolia pulmonar, o coágulo no pulmão, ele pode se manifestar de uma forma mais silenciosa e às vezes não se manifestando da forma mais clássica, né? Dor, falta de ar. Quais dicas você daria, assim, de forma mais geral? Aconteceu isso, procura uma emergência. E outro ponto que eu ia te perguntar quais são possíveis diagnósticos que podem confundir, né? Porque às vezes o paciente não vai para o hospital, não, isso é tal coisa, vou ver se vai passar, né? E às vezes vai num momento mais avançado. Essas seriam as 2 perguntas para o Marcelo. O Dr. Carlos ia perguntar como que o cirurgião, especificamente, ele pode tentar evitar, né, ou diminuir o risco de um evento, né, tromboembólico num pós-operatório, por exemplo. Qual o papel do cirurgião nesses cenários? Então, já 3 perguntas de cara aí. Perfeito. Então, se for pensar em, assim, sinais que devem fazer a gente lembrar. Sintomas torácicos que surgem de forma súbita, né? Então, ou dor no peito muito súbito, ou uma sensação de falta de ar muito súbita, ou uma percepção de puxar o ar e não conseguir respirar, ou até mesmo uma dor que piora quando você inspira de forma muito profunda. Essas 4 variações, quando elas surgem de forma súbita, lembrar que embolia pulmonar, e quem estiver assistindo a gente, lembrar da fala inicial do Carlos fez, né, da trajetória do coágulo até o momento que ele para. No que ele parou é o momento que pode gerar o sintoma. Então, lembrar que a instalação súbita é um ponto importante. E, eventualmente, um cansaço, lembrar que cansaço pode, eventualmente, também fazer pensar. Mas tudo que instala de forma súbita, dor no peito, falta de ar e, eventualmente, o desmaio, deve fazer levar em consideração. Legal. E sobre possíveis diagnósticos que podem confundir. Pois assim. e aí que vem... Pois esse aqui aí que vem a grande armadilha, porque, obviamente, quem presta o atendimento e quem vai procurar o atendimento vai sempre pensar em quê? Se for dor no peito, vai pensar em infarto. Se for falta de ar, até porque, eventualmente, um detalhe, foi bom você ter perguntado, Guilherme, alguns quadros de embolia pulmonar se manifestam com estado subfebril. Um dos últimos casos que eu vi foi um pós-operatório ortopédico tardio que foi para casa, aí volta com uma tosse seca e febre, estado subfebril. Uhum. Só que aí tiveram algum tipo de percepção diferente que pediram um exame específico que fez o diagnóstico de TEP. Então, uma tosse que não melhora por nada com estado subfebril, ou seja, infecções pulmonares podem se confundir com embolia pulmonar, quadros de infarto podem ser pensados no lugar da embolia pulmonar, eventualmente um desmaio por uma arritmia pode ser uma expressão na área de embolia pulmonar. Então, infarto, desmaio por arritmia e pneumonia confunde.
Perfeito. E, professor, desculpa, eu falei que não ia chamar de professor, não, mas... por favor. E sobre essa questão, como você acha que o cirurgião pode contribuir, né, na diminuição, na prevenção de uma ocorrência de evento tromboembólico num pós-operatório ali, imediato, alguma coisa? Eu acho, sabe, Guilherme, que na verdade nós poderíamos tentar entrar antes no jogo, já que você falou de Bebeto e Romário. Eu acho que o nosso papel seria mais um gestor de riscos. Nós poderíamos muito bem, hoje existe uma escala de Caprini, que é uma escala bem conhecida, que você consegue estabelecer desde o pré-operatório qual o risco para aquele paciente, olhando individualmente cada paciente. Olhando o paciente, olhando a sua idade, olhando a cirurgia que vai realizar, o tempo cirúrgico, individualizando possíveis situações em que o paciente tem risco. Então, você vai ser um gestor de risco. Por quê? Se você avaliar isso previamente, eu vou poder dar orientações. Se eu vou fazer uma cirurgia que vai demorar mais que 3 horas, ou melhor, que mais de 45 minutos, eu posso usar, que não seja nas pernas, usar uma compressão pneumática intermitente, usar uma meia elástica. Se eu observo que esse paciente tem histórico de trombose, tem varizes, ou vai fazer uma cirurgia oncológica, de repente eu faço uma anticoagulação, que é um remédio para afinar o sangue, ou no pré-operatório, imediatamente depois, relembrando sempre que o principal instrumento de prevenção da formação de coágulos é imobilidade. Então, eu tenho que mobilizar, eu vou ativar a circulação o mais breve possível. E essas medidas aqui ditas minimizam as complicações. Então, na minha visão, o angiologista e o cirurgião vascular deveriam entrar antes do jogo e não depois que o jogo está acontecendo, para vir e tratar as complicações. Essa é uma proposta que eu acho que, inclusive, deve ser referida em situações como aqui que nós estamos conversando. Perfeito, legal. Isso é muito legal. Levando ainda a metáfora do futebol, né? Você tem que entrar com o time preparado do que colocar o jogador ali nos 45 do segundo tempo para tentar empatar, né? É isso mesmo. Tá. E aí, Marcelo, eu vou te perguntar outra coisa. Assim, a gente comentou sobre os sintomas, né? Sintomas que sugerem. Aí eu gostaria primeiro de reforçar, né? Eu sempre falo para os pacientes, assim, medicina, e todo mundo em geral fala, medicina não é matemática, né? A gente está, e ao mesmo tempo entre aspas, que a gente está o tempo todo trabalhando com probabilidade. O sintoma tal, mais provável que seja tal coisa, se apresentou de tal maneira, aumentou minha probabilidade ou diminuiu. E aí eu queria só marcar sobre a questão da dor, que às vezes confunde, né, o infarto com a embolia pulmonar. Os dois se manifestam geralmente de forma súbita, mas com a diferença que você falou, né? A dor do infarto, em geral, aquela dor que ela aparece, mas vai progredindo ao decorrer dos minutos, a intensidade vai até aumentando, né? E a dor torácica do coágulo no pulmão, da embolia pulmonar, aquela dor que já aparece naquela intensidade, muito marcada, geralmente piora com inspiração profunda, com tosse, espirro, né? Uma dor mais aguda, como se fosse uma pontada, né? E geralmente o quadro clássico é essa dor com dificuldade de respirar, com uma certa falta de ar. Baseando-se nisso, né, a gente sabe que o diagnóstico de embolia, até para quem está ouvindo, pacientes, pessoas que não são da área, apesar disso, o diagnóstico de embolia pulmonar, em geral, é um diagnóstico difícil, né? Não é um diagnóstico, na maioria dos casos não se apresentam assim, tão clássico, né? Eu queria que você comentasse um pouco como, em geral, é feito esse diagnóstico na emergência de um hospital. O paciente chega com quadro X e como é que o médico, quem for receber, começa a pensar os possíveis exames que ele vai pensar em fazer, né? Porque acho que um dos problemas é assunto até de um podcast que a gente vai fazer, já está até marcado em janeiro, mas também existe o fato da gente, às vezes, pedir demais exames de forma errada e que pode confundir no diagnóstico. Tanto o médico, quanto, às vezes, o paciente, né? Que o paciente, às vezes, o médico não pediu o exame X porque ele não é bom, né? Então, eu queria que você comentasse, né? Óbvio que aqui a gente não vai explicar como é feito o diagnóstico de forma 100%, mas uma ideia de quão difícil e como é feito esse diagnóstico numa emergência, né? Assim, na verdade, de um modo geral, a embolia pulmonar, quando ela é descoberta, ela acaba sendo descoberta num contexto de um raciocínio de mais de uma causa, em que ela vai ter que entrar aí no escopo de uma das investigações.
Muitas vezes a gente acha que é uma coisa e É uma acha... coisa e acha sem querer outra. Não, e realmente, assim, a gente tem os casos que a gente vê, eu vejo também casos de embolia pulmonar fora do hospital, né? E com frequência a manifestação inicial é uma outra que não leva um pensamento imediato de embolia pulmonar. Então, o que deve fazer a gente talvez pensar, e talvez seja um dos marcadores que ajuda a desconfiar, é quando o paciente passa a ter uma frequência cardíaca mais alta do que o habitual. Isso é uma primeira coisa. Seja para quem atende, seja para quem é atendido. Percebe que o coração está mais acelerado do que o habitual. Isso é uma coisa. A outra coisa na história clínica, você ter fatores de risco que você possa apresentar. Então, se eu sou um indivíduo que eu tenho uma história na família de ter tido trombose, algum familiar meu ter tido trombose. Se eu tenho câncer, eu estou tratando. Principalmente se for câncer metastático. Ou, então, por exemplo, se eu estava me recuperando de uma cirurgia ortopédica. Quer dizer, se o próprio indivíduo consegue reconhecer os fatores de risco, também vai ajudar no diagnóstico. A gente também tem que fazer essa busca ativa, né? E, óbvio, existem umas regras clínicas para poder ajudar a direcionar para exames de imagem diretamente, mas tem o exame de sangue, que é simples, que ele ajuda ao contrário, né? Assim, as pessoas que não são da área de saúde têm muito a ideia de que nós médicos somos detentores de todo o saber e descobrimos tudo, mas com frequência nossa função é descartar diagnóstico. Então, existe um exame que é o dedímero, né, que é um exame laboratorial que indica o quanto que está tendo se existe indiretamente algum trombo sendo dissolvido pelo organismo, que se ele tiver com valor baixo, a chance daquele indivíduo ter embolia pulmonar é muito menor. Isso dá uma margem de segurança para se caminhar para outros diagnósticos. Se ele tiver aumentado, tudo bem, não confirma, mas pelo menos não deixa de descartar. Permite com que você avance. Então, a suspeição clínica com dado laboratorial pode nos ajudar aí sim a decidir por exames de imagem, desde os mais simples até os mais sofisticados. Legal. Antes de avançar para a próxima pergunta, foi até legal que nem estava na minha cabeça de falar sobre isso, mas uma coisa é o dedímero, né? Assim, depois da pandemia, principalmente, um monte de gente, caramba, o dedímero, meu dedímero tá alto, tudo mais. E aí eu só queria reforçar, né? Você já comentou, o dedímero serve nesse contexto, né, da embolia pulmonar para descartar, e se a gente solicita ele de forma errada ou precipitada, ele pode estar elevado por qualquer outro motivo, né? Exato. Que não tenha nada a ver com embolia pulmonar. Então, assim, só queria pontuar para quem estiver ouvindo a gente que o dedímero, primeiro, a gente tem que levar em consideração a idade do paciente, né? Quanto mais idoso, a tendência é que esse dedímero seja mais alto. Se esse paciente tem algum processo inflamatório em vigência, se ele tem neoplasia em atividade, se ele acabou de sair de uma cirurgia, ou seja, todas as condições até que predispõem à formação de embolia pulmonar também são condições que aumentam o dedímero. Então, ele tem que ser solicitado, isso até é um recado para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, é que ele tem que ser solicitado após todo esse raciocínio clínico e ser usado de forma correta pelo médico que está solicitando o exame, né? Só para a gente marcar isso aqui, que é um tema que depois da pandemia o pessoal pergunta, teve aquela época do pessoal ficar acompanhando o dedímero também, né? Exato. Enfim, a gente está avançando na conversa e agora a gente chegou mais ou menos na época do tratamento. A gente suspeitou, já falou sobre fatores de risco, de suspeita, de mais ou menos como é feito o diagnóstico. Eu queria relembrar, Guilherme, duas situações que ainda são bastante corriqueiras. O câncer é uma doença tão traiçoeira que ela induz a trombose, mas também a própria quimioterapia também pode induzir a trombose. Sim. Então, quer dizer, não só a doença, mas também o tratamento induz a trombose. Muito bem lembrado. Então, e uma outra situação que eu queria relembrar, principalmente meninas novas, jovens, que às vezes não procuram uma assistência médica, que passam a usar anticoncepcional, sem uma orientação médica, isso é um outro fator que nós pegamos muito no consultório. Meninas com flebites superficiais ou trombose profunda, e que, na verdade, o diagnóstico está relacionado ao uso de hormônios. Normalmente é uma informação, às vezes, não oferecida à equipe médica, a família também, às vezes, não sabe. Isso é algo que, de maneira geral, nós vemos com alguma frequência. Perfeito. Foi bom, que eu ia perguntar uma coisa, mas é importante reforçar outra. A partir disso que o Dr. Peixoto comentou,
o pessoal tem também a visão de que só o estrogênio, né, o hormônio feminino, está associado à predisposição para trombose. E hoje a gente vive uma epidemia também de reposição por derivados da testosterona, tanto para homem quanto para mulher, né, de forma totalmente equivocada, sem indicação clínica precisa. E também os derivados de testosterona também predispõem a eventos de trombose e possibilidade de embolia pulmonar, né? A gente já viu alguns casos também de mulheres jovens fazendo reposição de testosterona sem indicação alguma, tendo eventos trombóticos, né? E seguindo nosso papo, dito isso, eu queria saber de vocês agora como é que, em geral, é feito esse tratamento, né? Essa dupla, de novo aí, Bebeto e Romário, quando o tratamento é clínico, como é feito, quando o cirurgião entra na jogada, quais são os pacientes que geralmente a gente vai ter um olhar de tratar de forma mais invasiva, com algum procedimento, alguma intervenção, e, em geral, né, que procedimentos são esses? Como que é feito isso? Queria saber, acho que é uma grande dúvida aí do pessoal. Perfeito. Eu vou dar o pontapé inicial porque e depois eu vou passar para o Romário da dupla. Bom, o conceito é simples, né? Quer dizer, é simples no primeiro momento. Se a gente não quer que um trombo cresça, a gente tem que usar alguma medicação que impeça que esse trombo cresça. E esse é o fundamento que embasa o uso dos anticoagulantes, em geral. Tem vários tipos, desde alguns mais antigos, desde outros mais recentes, que os mais antigos precisam de exames de sangue para terem só seu efeito controlado. Só que antes disso, geralmente a gente começa o tratamento com medicações injetáveis por via subcutânea ou venosa. E para quem não é da área de saúde, deve ter ouvido falar do termo que são as heparinas. Existem as formulações de heparina na veia e as formulações de heparina subcutânea. A facilidade da administração subcutânea, obviamente, fez com que ela ganhasse força em todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados, e salvo situações específicas, por exemplo, se é um paciente, um grande obeso com mais de 100, 120 quilos, ou alguém com disfunção renal importante, de um modo geral, a administração é fácil de ser gerenciada pela equipe assistencial para que você inicie o tratamento. Isso, a anticoagulação, ou seja, é uma regra geral para todos os casos sendo feito o diagnóstico. Quando é que a gente começa a individualizar as estratégias terapêuticas? Em função de basicamente 2 aspectos: gravidade de manifestação clínica ou, que pode estar junto ou não, localização anatômica, a depender dos recursos do hospital. Então, de um modo geral, existe como você falou, né, não é uma correlação matemática, mas quanto maior for a quantidade de trombo dentro dos vasos do pulmão, maior vai ser a repercussão em cima de um coração, em cima de uma parte do coração, ao lado direito do coração, que não está acostumado a bombear sangue contra tanta pressão, né? Lembrando a analogia da mangueira, que você prende a mangueira, a água não vai passar. Você tem que aumentar muito a pressão disso, mas o coração está acostumado com isso. Enquanto ele vai se adaptando e a pressão vai ficando normal, tudo bem. Se a pressão começar a ficar baixa demais, que é o que a gente conhece como sendo quadro de choque secundário à embolia pulmonar, é o momento em que não vai bastar só não deixar o trombo crescer. E sim, a gente vai ter que usar alguma medida que dissolva o máximo de carga trombótica, o máximo de trombo que tiver naquele vaso. E isso pode ser feito tanto por meio de trombolíticos, que são medicações que dissolvem o trombo, como também por estratégias de intervenção vascular, que aí o próprio Peixoto, o Carlos Peixoto, vai poder aprofundar com a gente. Então, resumindo, né, então, todos vão ter que anticoagular de alguma forma. Todos começam a anticoagular inicialmente por injeção com heparina venosa ou subcutânea. O que muda é que quanto mais grave for a manifestação, maior a chance de ter que precisar de algo que dissolva de imediato esse trombo ou que retire de imediato esse trombo, a depender do local e da disponibilidade. Perfeito. Né, Carlos? O que você acha? Eu acho que é isso. Você falou muito bem. Inicialmente, o tratamento da trombose, da embolia pulmonar, ele é tratamento clínico, usando medicamentos que estão bem foram aqui informados pelo Marcelo. Mas a cirurgia entra, basicamente, nos pacientes cujo tratamento clínico foi ineficiente, começa a anticoagulação, não houve uma melhora na perna, tem sinais de isquemia com risco de perda até da extremidade, que nós chamamos
de flegmásia cerúlea, albadólise, é aquele paciente que a veia fica tão distendida, comprime a artéria e não chega sangue na perna. Isso é uma condição ao qual o cirurgião ele é obrigado a intervir através de um acesso na virilha, fazer ou através de um catéter, que você faz a tromboaspiração por catéteres específicos ou até mesmo a passagem de um catéter balão que você tira o coágulo, se é possível. Outra situação também que eu relembro é o paciente que não pode usar anticoagulante, né? Isso não é incomum em pós-operatório, nós fazemos uma cirurgia preventiva da embolia, que é a colocação de filtro. E isso, de maneira geral, é um guarda-chuva que você coloca dentro do abdômen, na veia cava, para impedir que trombos maiores migrem da perna para o pulmão. Na verdade, você não está tratando a perna, você está evitando a complicação que é a embolia pulmonar. Mas em situações em qual somos cada vez mais chamados é aquele paciente que está grave, instável hemodinamicamente, que fazemos uma tomografia, observamos que uma quantidade grande de trombo no pulmão, e nós discutimos isso. Olha, Marcelo, não dá tempo de anticoagular, de usar um trombolítico por algum motivo, porque tem seus efeitos colaterais, suas complicações relacionadas, e aí você observar bem, grande parte dos nossos pacientes não pode fazer trombolítico, que é o remédio que vai dissolver o coágulo. E aí nós entramos e fazemos normalmente, hoje, eu entro com catéter pela virilha e fazemos a aspiração desses coágulos. Hoje nós temos catéteres com a capacidade de aspirar rapidamente esses coágulos, coisa que provavelmente a medicação não daria tempo para isso. Então, em síntese, cirurgia preventiva com filtro, cirurgias realizadas ao membro inferior para fazer a retirada do trombo e também da embolia pulmonar. Quer dizer, hoje a tecnologia nos permite, uma pena não fazer de uma forma alargada, o setor público, infelizmente, não consegue nos oferecer isso, mas sim, e é uma das grandes lutas dentro da nossa sociedade de vascular e angiologia, tentar oferecer isso de uma forma geral e ampla a todas as pessoas. Perfeito. Então, e só para lembrar, né, num episódio desse que o paciente está grave, tanto o trombolítico, que é a medicação para dissolver o trombo, quanto o procedimento cirúrgico tem que ser uma coisa a ser realizada o quanto antes, né? Porque esse paciente tem risco de morte. E aí, só para explicar, doutor Carlos, o paciente instável, né, aquele com pressão baixa, né, frequência cardíaca muito elevada. Dr. Marcelo comentou também que quando tem uma situação em que o coração não consegue se adaptar, né, geralmente como é um vasinho que está obstruído no pulmão, é o lado direito, né, do coração que está sobrecarga, não consegue aguentar. Então, resumindo, ou esse paciente grave, ou é um paciente que não pode, por qualquer motivo, fazer trombólise ou anticoagular, né, que vai evoluir, ou num caso em que tem muita carga de trombo, né, muito trombo ali dentro do pulmão, que a medicação não vai dar conta, né? Então, basicamente, essas são as 3 indicações para chamar o Romário ali da cirurgia vascular. Eu gostei da metáfora. Analogia. Que é isso, por favor. A gente já falou um pouquinho disso, mas assim, acho que a gente está caminhando aí para o terço final. Apesar da conversa estar ótima, né, acho que a gente podia ficar falando um tempão aqui, mas a gente já abordou um pouquinho isso, mas de novo, que eu acho que é um tema importante. Quais são dicas práticas que vocês dariam para quem está ouvindo a gente para exatamente diminuir esse risco, para prevenção de trombose, né, em populações em geral? Assim, a gente já comentou, né, mas queria que a gente fizesse esse bloco assim, guiado para isso. Perfeito. Hoje existem as regras nas mídias, você fala tudo com números mágicos, né? Então eu vou dar 3. Tá, ótimo. Então, em viagem, levantar a cada 2 a 3 horas, eu acho que é um ponto importante, bem prático, bem objetivo. Para indivíduos obesos, tentem ao máximo combater a obesidade ou a inatividade, o sedentarismo. E terceiro e último, mantenham-se bem hidratados, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro. Legal. Né? Porque um sangue desidratado, que a gente, usando o termo técnico, é um sangue mais viscoso, é uma circunstância que predispõe a trombose. Legal. De forma simples. Perfeito. Doutor Carlos, nesse gancho que o Marcelo foi complementando, na verdade, acho que até mesmo pessoas que trabalham muito tempo sentado, né, são pessoas que normalmente têm um maior risco de ter um processo de trombose, né? Então, caminhar de vez em quando, se levantar, eu sempre digo até de uma
um método que você, em vez de deixar o cesto de lixo onde você trabalha, pelo menos se levanta para beber uma água, tomar um café e jogar o papel no lixo, né, vamos assim dizer. E um outro aspecto eu relembro que é um sinal de alerta, né? Aquela pessoa que observa que uma das suas pernas está manchada, que aparece que tem dor ao caminhar ou ao fazer a flexão do pé, um paciente que também altera a cor da temperatura, a temperatura e a cor. Eu acho que isso é um sinal de alerta. Perfeito. Então, esse paciente ele tem que procurar assistência médica, ele tem que ir para o hospital, ele tem que esclarecer. Eu acho que as pessoas devem se conhecer mais, né? Fazer o autotoque, conhecer como é a sua pele, entender se o seu batimento está maior. Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas em geral. As pessoas têm que conhecer um pouco mais se a sua urina está muito escura, se as suas fezes também estão diferentes por mais alguns dias. Essa pessoa tem que dar um sinal de alerta para procurar uma orientação médica, que normalmente a prevenção é a melhor estratégia, é a melhor forma de tratamento. Em todos os assuntos, né, sem dúvida, da medicina. É legal que o senhor estava falando sobre isso, sobre deixar a lata de lixo longe, aí veio na minha cabeça. E realmente, você vê que são coisas que se retroalimentam, alguns comportamentos, né? Com também, de novo, a pandemia, com essa questão do home office, que facilitou várias coisas, mas você vê, de repente o paciente está ali trabalhando o dia todo, a pessoa, né, está trabalhando ali o dia todo, e com home office a gente perde um pouquinho também a questão do horário, né, corretinho, então está ali o dia todo trabalhando, geralmente comendo besteira, não se levanta nem para comer, está ali o tempo todo em casa, no conforto, então o cara passa ali às vezes 10, 12 horas sentado, comendo besteira, criando ali, ficando obeso, porque não vai fazer atividade física, ou seja, está tudo interligado de certa forma, né? E eu relembro aqui uma outra coisa que é muito comum e ser perguntado, né, que são em relação às varizes, né? E a gente vai falar de trombose, vem cá, e as varizes, eu não tenho mais risco? Não, de maneira geral, os pacientes que têm varizes têm um risco superior, e é uma coisa até notável de ver, né? E tem um risco de ter não uma trombose profunda, o mais comum é uma trombose superficial, mas isso não deixa de ser uma trombose. Então, às vezes, você ter uma vermelhidão no trajeto da veia, você ter um calor local, você ter uma perna diferente, como eu disse, é muito importante não postergar, não procrastinar o seu tratamento. As pessoas elas precisam entender que a prevenção, o combate à imobilidade, aumento da ingesta de líquidos, o sedentarismo tem que ser combatido. Você falou do home office, dois problemas que cresceram muito. Um deles foi as varizes em relação, e a outra foi problemas de coluna. Exatamente porque nem todo mundo em casa tem uma cadeira profissional. E isso, de maneira geral, aumentou muito a demanda nos consultórios dos ortopedistas e para nós vasculares. E o nosso trabalho é de prevenção. Eu acho que esse é o grande caminho. Eu ia perguntar exatamente isso, professor. Até acho que o pessoal também, depois de ouvir essa fala, deve... Qual é o tipo de varizes que ele deve se preocupar? Porque aí depois vai chegar um monte lá no consultório com as varizezinhas ali. Pô, meu pai tinha essas varizezinhas pequenas no pé, eu também tenho. Eu tenho que estar preocupado com maior risco de trombose, só para esclarecer melhor para quem está ouvindo. Claro, normalmente as pessoas mais jovens que têm aqueles microvasos, eles dão no máximo formigamento, tá? E há uma preocupação estética que é grande demanda do paciente que vai ao médico. Mas eu falo mesmo daquelas veias mais calibrosas. Essas sim têm maior risco de trombose. E até mais comum nos homens, né? Porque normalmente o homem, quando vai ao médico, tem uns pelos, já cobre, o homem põe uma calça comprida, isso não é grande problema. Mas está mudando muito isso, sabe, Guilherme e Marcelo? Eu tenho observado na última década, talvez pela informação, talvez alguns dizem, não, porque o homem está mais metrosexual, essa coisa toda. Não, acho que é questão do cuidado, né? A mulher fica em cima. Outro dia eu recebi uma paciente no consultório que ela disse, doutor, o senhor me consultou, e a próxima consulta do meu marido. Ele olhou para ela e disse, vem cá, eu só vim te trazer aqui. Então, esse tipo de contato, de informação, é uma coisa importante. Então, as veias que preocupam são as mais calibrosas. Esta, sim, oferece um risco de trombose. Legal. Isso aí que o senhor comentou é bem legal, né? O homem, acho que é um avanço, né? O homem, classicamente, nunca se cuidou. Eu acho que isso está melhorando um pouco, mas não é incomum isso mesmo. Chegar no consultório, o que o senhor veio, né? O que eu trouxe aqui? Não sei, pergunta ela aqui, né? É verdade. Comum, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. E uma outra coisa também que ajuda muito enquanto as pessoas trabalham, e normalmente o trabalho exige o exame pré-admissional. Sim.
Outra coisa também que eu vejo na prática e que nos enviam bastante pacientes é na academia. As pessoas têm muita preocupação de que vai fazer musculação e vai aumentar as varizes. E aí o próprio médico da academia diz, opa, o senhor tem varizes, sugiro que o senhor procure um angiologista. Então, de maneira geral, isso é uma questão muito comum no dia a dia, né? Então, eles, na verdade, são importantes porque eles funcionam num sinal de alerta. O paciente, homem, procura o médico também por conta disso. Legal. Bom, acho que a nossa conversa foi bem esclarecedora aqui. A gente está agora realmente no finalzinho. Aí eu ia pedir, acho que o Dr. Carlos já fez até ali uma grande menção, mas aí eu vou dar um espaço para vocês, cada um falar um pouquinho. Se a gente tiver que deixar uma mensagem final sobre o tema, né, trombo no pulmão, né, coágulo no pulmão, famosa embolia pulmonar para a gente, TEP, né? Que vocês deixariam assim? A gente tem um tempinho aqui para falar para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, que mensagem final sobre esse tema vocês gostariam de deixar aí? Bom, vou dar um pontapé inicial então. Sintomas de forma súbita, cardiopulmonares, torácicos, né? Dor no peito e ou falta de ar, e ou dificuldade de respirar. E um sintoma só súbito, que não é torácico, que é o desmaio. Aconteceu uma dessas 4 coisas, ou 2 dessas 4 coisas, ou todas elas, pensar que embolia pulmonar pode ser uma causa disso. E lembrando de uma estatística que é impactante, é a 3ª maior causa de morte cardiovascular e a maior causa de morte prevenível intra-hospitalar. Por isso que a gente fala tanto da questão da prevenção. Legal. E olhando pelo meu ângulo, eu verifico aquela pessoa que incha uma das pernas, que passa a ter dor quando anda ou quando mobiliza a perna, tem uma alteração da temperatura, da cor. Isso é um sinal de alerta, portanto, que há uma suspeita de uma trombose. Então, essa pessoa que tem essa situação, ela tem que procurar o hospital e procurar uma assistência médica. E uma outra coisa importante é o projeto Mova-se, combater a imobilidade, combater o sedentarismo, né? Nós moramos numa cidade que nós temos à nossa disposição tanto parques, praias, ciclovias. Então, nós não podemos admitir que você não faça alguma atividade. Até as pessoas mesmo que são mais acamadas, que estão imóveis, eu digo, olha, compra um pedalinho, vai lá movimentar o pé. Nós temos que oferecer solução às pessoas para que ela combata a imobilidade. Eu acho que esse é o grande caminho, é o projeto mexer-se, mover-se, e com isso você com certeza vai evitar muito essa grave doença que é a tromboembolismo pulmonar. Né? Legal, legal. Bom, gostaria de agradecer muito os dois aí, foi uma conversa, eu brinco que o podcast não é trabalho, é diversão e aprendizado, porque eu aprendi pra caramba aqui, né, e vou usar várias coisinhas no consultório também. Gostaria de agradecer e ia perguntar a vocês, quem estiver escutando a gente, como é que as pessoas podem encontrá-los. Se vocês têm algum e-mail, rede social, algum contato qualquer que seja que vocês gostariam de deixar aí para quem ouvir nesse episódio aí até o final. Gostei do Dr. Carlos, gostei do Dr. Marcelo, como é que eu acho vocês lá? Fiquem à vontade. Meu perfil profissional é Dr. Marcelo Bandi, que na verdade agora vai oficialmente voltar a ferver e funcionar com força total, não só por estímulo seu, Guilherme, e também de outras questões aí que estão aparecendo, outras atividades referentes à circulação pulmonar mesmo. Legal. Vou aproveitar e comentar aqui hoje um tópico que, para quem estiver assistindo Novela das 9, a protagonista da novela tem hipertensão pulmonar, que é uma complicação rara, crônica da embolia pulmonar, e que é um tema meu de interesse, de pesquisa junto com a embolia pulmonar há anos. Então, quem tiver interesse em saber mais do assunto, pode me procurar, pode mandar no direct, que a gente vai estar de prontidão para responder. Legal. Hoje, normalmente, se usa muito o Instagram, né? O hashtag Dr. Carlos Peixoto, é bastante comum esse tipo de procura. E eu acho assim que mais do que isso mesmo é os médicos estarem prontos e preparados para oferecer o melhor trabalho aos seus pacientes. E eu acho que, de maneira geral, a mídia social é extremamente importante e informativa, mas são trabalhos e iniciativas como a sua, Guilherme, que fazem com que levem para as pessoas um conhecimento e informação maior. Queria parabenizá-lo pela iniciativa e parabenizar o TuntaCast e a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, porque realmente é uma forma clara, objetiva, não técnica, transparente, de levar informação às pessoas de maneira geral, que elas merecem uma informação digna, com conteúdo
objetiva e principalmente verdadeira. Legal. Parabéns. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Uma honra receber. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades de novo. Com certeza. Pessoal, é isso. Boa noite a todos. Esse foi mais um episódio do TuntaCast. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Guilherme Pompeu, clínico cardiologista. O Instagram é @dr Guilherme Pompeu. Então foi muito importante esse tema que a gente conversou aqui hoje sobre a embolia pulmonar. Então procurem seus médicos. Quem gostou, Dr. Marcelo, Dr. Carlos, quiserem tirar dúvidas, estão aí à disposição, eu também. Então uma boa noite, até o próximo.